Para confeccionar esta peça, eu vou estar utilizando fio para crochê, fita métrica, botões, marcadores de ponto, tesoura e agulha para crochê. Vamos iniciar a confecção da nossa peça pela cintura. Neste mês de junho, o curso online de roupas de crochê está com preço especial. São 40% de desconto. Isso mesmo, são 40% de desconto no curso mais completo do momento. Aproveite esta oportunidade e venha fazer roupas incríveis de crochê com um super desconto de 40%. Uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta o curso com 40% de desconto. Lembrando que esta promoção é somente para este mês de junho. Te chamo no WhatsApp assim que o seu pagamento for confirmado para realizar o suporte às aulas. Até breve! Estou aqui com fio e agulhas posicionado em mãos. Veja que eu estou com 2 fios. Tá? Vou fazer a minha peça com 2 fios ao mesmo tempo. Vou estar usando, como eu havia mostrado para vocês. Olha, tem 2 novelos aqui. E os 2 novelos sai fio deles, tá? Um de cada novelo. E vou usar a agulha 1,25 milímetro, porque eu quero que o meu ponto fique mais fechadinho. Vamos iniciar fazendo 7 correntes. Feitas as 7 correntes, volto aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo para unir a volta. Para todos os tamanhos, independente do fio e da agulha, tá? E também independente do tamanho, a gente vai fazer dessa maneira. Feito aqui o círculo, agora faço uma corrente, venho aqui dentro do círculo e vou fazer 12 pontos baixos. Pronto, fiz aqui os 12 pontos baixos, agora eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo, bem aqui no início da volta, e vou fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Feito isso, agora faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais 2 correntes de espaço, ficando assim com 5 correntinhas. Laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. 2 correntes, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. 2 correntes, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. A gente vai seguir fazendo dessa maneira por toda a volta, fazendo 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto de base. Estou chegando no final da volta, veja que eu já fiz 11 pontos altos, mais a alcinha de início. Passo aqui para finalizar a volta, 2 correntes, venho aqui nessa alcinha de início, na terceira correntinha de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo. Fico aqui com um total de 12 espacinhos deste daqui, olha. Agora, a gente vai fazer uma volta de ponto alto. Eu vou vir aqui dentro desse próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço.
Feito isso, laço o fio na agulha, vou no próximo espaço e faço 4 pontos altos. Laço o fio na agulha, vou no próximo espaço, faço 4 pontos altos. Aqui, vamos estar fazendo 4 pontos altos para cada espaço até o final da volta. Veja só, feitos os 4 pontos altos, nesse espaço, vou para o próximo espaço e faço mais 4. Eu vou seguir aqui fazendo 4 pontos altos em cada espacinho deste daqui, até finalizar a volta, aí eu volto com vocês. Estou finalizando aqui a volta. Feito aqui o último grupinho de 4 pontos altos no último espaço, agora eu venho aqui nessa alcinha de início, na terceira correntinha aqui em cima, e faço um ponto baixíssimo. Eu fiquei aqui com um total de 48 pontos altos, contando com a alcinha de início, tá? Vamos para a próxima, agora vamos iniciar a próxima volta. Nessa próxima volta, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos iniciar fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha. Vou fazer em seguida mais 3 pontos altos e deixar na agulha para me fechar tudo junto depois, tá? Então, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, deixo na agulha, veja que eu não fecho ele. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto e deixo na agulha. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto e deixo na agulha. Veja que a gente vai ficar com 4 alcinhas na agulha. Agora eu fecho tudo junto. Depois que eu fechei tudo junto, faço 6 correntes, laço o fio na agulha e vamos fazer aqui novamente. E agora vamos fazer 4 pontos altos e deixar na agulha. Vou aqui no próximo ponto de base, ó. Aqui eu fiz o último ponto, né? Aqui no próximo ponto de base, depois dele, faço um ponto alto. Faço aqui um ponto alto e deixo na agulha. Laço o fio na agulha. Faço o segundo ponto alto, deixo na agulha. Laço o fio na agulha. Faço o terceiro ponto alto, deixo na agulha. Laço o fio na agulha. E agora eu vou fazer o quarto ponto alto e deixar na agulha. Feitos os 4 pontos, fecho tudo junto. Faço 6 correntinhas. Laço o fio na agulha, vamos novamente. A partir desse segundo grupinho de pontos, todos serão de 4 pontos altos fechado tudo junto. Somente aqui no primeiro que a gente fez 3 pontos altos, porque a alcinha de início já vale como um ponto, tá? Mas todos os grupinhos de pontos serão agora, a partir desse segundo, de 4 pontos altos fechado tudo junto por toda a volta. Então, vamos iniciar agora o nosso terceiro grupinho. Vou no próximo ponto de base, faço o primeiro ponto alto e deixo na agulha, laço o fio na agulha. Vou no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto e deixo na agulha, laço o fio na agulha, faço agora o terceiro ponto alto, deixo na agulha e vou fazer agora o quarto ponto alto. Veja que eu já fiz os 4 pontos altos. Fecho tudo junto e faço 6 correntes. Sempre que você fizer o fechamento, sempre que depois que você fizer o fechamento dos pontos altos, você vai fazer 6 correntinhas para daí iniciar o próximo grupinho de pontos altos, tá? Vou seguir fazendo assim por toda a volta dessa maneira aqui. Estou chegando aqui no final da volta, certo? Já fiz aqui 11 grupinhos de pontos altos. E agora, vocês vão ver que vai sobrar 4 pontos de base certinho para você fazer o último grupinho de pontos altos. Se não estiver sobrando os 4 pontos, alguma coisa de errado você fez. Que você deve ter pulado algum ponto ou esqueceu de fazer algum ponto na volta anterior, tá? Feito aqui os 4 pontos altos e deixei na agulha, fecho tudo junto e faço 6 correntinhas. Feito isso, agora eu vou unir a volta. Venho aqui nesse primeiro grupinho de pontos altos, bem aqui no fechamento do ponto, insiro a agulha aqui em cima e faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Agora, a gente vai transformar esse círculo em um quadrado, da seguinte forma. Venho aqui na próxima alça, nessa alcinha de 6 correntes, faço um ponto baixíssimo.
3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro dessa alça. Feito isso daqui, agora faço 5 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui nessa mesma alça e vou fazer mais 4 pontos altos. Dessa maneira, eu vou estar fazendo um canto, tá? Pronto, fiz aqui um canto da peça. Agora, vamos fazer 5 correntinhas. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Venho aqui nessa próxima alça e faço um ponto baixo. 5 correntes. Vou aqui na próxima alça, faço outro ponto baixo. 5 correntes. Laço o fio na agulha e vamos fazer outro canto deste daqui. Venho aqui nessa próxima alcinha, faço 4 pontos altos nela. Cinco correntes. Faço mais 4 pontos altos nesta mesma alça. Feito aqui o segundo canto, agora a gente vai fazer essas alcinhas, igual fizemos aqui. Faço 5 correntinhas. Vou aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 5 correntes. Vou aqui na próxima alcinha, faço outro ponto baixo. 5 correntes. E vamos agora fazer o nosso terceiro canto. Faço 4 pontos altos. Cinco correntinhas. E mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. Veja que estamos fazendo agora o nosso terceiro canto da minha pecinha. Feito isso daqui, agora vamos fazer as 3 alcinhas, igual fizemos aqui dos outros lados, olha. Faço 5 correntes. Vou na próxima alça, faço um ponto baixo. 5 correntes. Vou na próxima alça, faço um ponto baixo. 5 correntes. E vamos fazer agora o nosso quarto canto. Veja que eu já fiz as 3 alças, falta só prender essa última alcinha aqui. Eu prendo ela, olha, fazendo um ponto alto. Veja que fiquei com 3 alcinhas. Faço aqui mais 3 pontos altos, né? Porque para fazer um canto, a gente faz 4 pontos altos. Em seguida, 5 correntinhas e mais 4 pontos altos, tudo no mesmo espaço. Feito isso daqui, agora vamos finalizar aqui fazendo as alcinhas dessa outra lateral. Faço 5 correntes. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo, prendendo a minha primeira alcinha. 5 correntes. Faço um ponto baixo na próxima alça, prendendo a segunda alcinha. 5 correntes. E faço agora um ponto baixíssimo aqui em cima na terceira correntinha dessa alcinha de início. Desta forma, eu prendo aqui a minha alcinha e finalizo a volta. Agora, eu vou fazer uma correntinha, estender a alça e cortar o fio. Veja como ficou. Vou mostrar para vocês a medida.
Estou aqui com a fita métrica e vou medir aqui para vocês verem, olha, que o meu quadradinho aqui ficou medindo, olha, mais ou menos 8 centímetros, tá? Veja só. Uma medida aproximada de 8 centímetros. Veja que eu estou fazendo aqui com um fio com textura, olha, 145 mais 145 vai dar 290. Então, fios com 290 até mais ou menos uns 310 vai dar mais ou menos esta mesma medida, de 8 centímetros o quadrado. Se for fio mais finos, vai ser a diferença de 1 centímetro, então vai ficar com 7 centímetros. Se eu tivesse feito com fio único, ele teria ficado com 7 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer outra peça igual a essa, porém, aqui nessa última volta, eu vou fazer apenas uma lateral, porque a gente já vai fazer essa última voltinha unindo com essa daqui, tá? Já pregando com essa, porque a gente vai fazer uma faixa de square, tá bom? Vamos estar fazendo uma faixa de square, por isso que na última volta a gente sempre vai estar pregando ela na peça anterior. Estou aqui com o meu segundo square, certo? E eu fiz uma lateral aqui da última volta. E agora eu vou fazer as 3 alcinhas. Faço aqui 5 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. 5 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. Veja que eu já fiz 2 alcinhas. Agora eu vou fazer a terceira. 3, 4, 5 correntinhas. Feitas 5 correntes, agora vamos fazer um canto. Porém, este canto eu vou estar fazendo da seguinte maneira, porque eu vou prender a minha pecinha anterior nele, tá? Veja só. Faço 4 pontos altos. Feitos 4 pontos, faço 2 correntes. Pego aqui essa pecinha anterior, aqui no canto também, tá? Venho aqui no canto e vou fazer um ponto baixo nessa alcinha aqui do canto. 2 correntes, laço o fio na agulha e agora eu venho aqui, olha, fazer a outra lateralzinha do meu cantinho aqui dessa peça que estou fazendo, tá? Que eu não terminei de confeccionar ainda. Faço aqui 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos, faço 2 correntes, venho aqui, olha, depois do canto desse primeiro square, aqui na próxima alcinha, olha, depois do canto que está preso, na próxima alça eu faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na pecinha que estou fazendo. Na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 2 correntes, vou no square anterior, no square que já está pronto. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui no square que estou fazendo, tá? Na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na próxima alcinha do square que está pronto, faço um ponto baixo. 2 correntes, e agora eu vou fazer um lado do canto, aqui na próxima alcinha, nesse square que estou fazendo. Faço 4 pontos altos. Feitos 4 pontos altos, faço 2 correntes e agora venho aqui no canto do square que está pronto e faço um ponto baixo. 2 correntes, laço o fio na agulha e agora eu volto aqui para a peça que eu estou fazendo. E vou fazer a outra lateral do canto que falta, né? Que são os 4 pontos altos. Feito isso, agora vamos finalizar aqui essa pecinha que eu estava fazendo. Faço 5 correntinhas. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo. 5 correntes. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixo. 5 correntes.
E vamos prender essa alcinha com um ponto baixíssimo aqui em cima, olha, na terceira correntinha do meu cantinho aqui. Feito isso, faço uma correntinha, estendo a alça e corto o fio. Veja que essa segunda peça a gente prendeu na peça anterior, tá? Olha aqui como que ficou. Veja aqui, quando a gente está fazendo as laterais que não são prendidas na peça anterior, a gente faz as alcinhas com 5 correntinhas e prende com ponto baixo, né? Agora, quando é na lateral que prende com a peça anterior, não são 5 correntes. A gente faz 2 correntes, ponto baixo na alcinha da outra peça. 2 correntes, ponto baixo na alcinha da peça que estamos fazendo. E sempre assim, ó, 2 correntes, ponto baixo de um lado, 2 correntes, ponto baixo do outro, 2 correntes, ponto baixo na pecinha do lado, 2 correntes, ponto... aí faz o cantinho aqui do outro, tá? Veja só como que fica aqui bem preso, tá? Porque fizemos os pontos baixos nela. Agora, e a gente vai seguir fazendo as emendas, pregando uma pecinha na outra, dessa maneira. Eu vou prender aqui uma peça, um square no outro, eu vou seguir fazendo um square, prendendo na peça anterior, até alcançar a medida da cintura ou o mais próximo que eu conseguir. Veja só. Aqui, para o tamanho P, a medida da cintura fica entre 70 e 74 centímetros, tá? O tamanho médio, a medida da cintura fica entre 80 e 84. E o G, 88 e 92, e o GG, 96 e 102. Isso quer dizer que você vai fazer os square unindo com a peça anterior até que ela fique entre essas medidas da cintura, tá? Por exemplo, como eu vou estar fazendo o tamanho P, a minha peça, os meus square, eu vou fazer uma faixa de square, e essa faixa de square, ela tem que ficar medindo entre 70 e 74 centímetros. Pode acontecer de ficar faltando 2 centímetros ou passando 2 centímetros dentro dessas medidas aqui, tá? Então, se, por exemplo, eu fizer uma faixa aqui de square e não alcançar 70 centímetros, ficar, por exemplo, com 68, não tem problema, vai dar certo também. Só que mais do que isso, daí eu já não recomendo. Aí eu sugiro a vocês que deixem a mais, porque daí, se ficar muito pequeno, não vai passar na linha do busto. Então, você tem que ficar entre essas medidas, com uma margem de 2 centímetros para mais, 2 centímetros para menos. Eu vou seguir aqui fazendo meus square e prendendo aqui nessa pecinha, até alcançar a medida em que eu preciso, que no meu caso, como eu estou fazendo o tamanho P, a medida da cintura, veja só, que a medida da cintura fica entre 70 e 74. Então, eu vou ficar dentro dessa medida. Lembrando que pode faltar 2 centímetros ou sobrar 2 centímetros, tá bom? Se faltar 2 centímetros, isso quer dizer que vai ficar com 68 e não com 70. E se sobrar 2 centímetros, quer dizer que vai ficar com 76 e não 74. Fiz aqui, olha, essa faixa, eu uni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 square, só que ainda não alcancei a medida em que eu preciso, porque o último square, a gente vai fazer a união com as duas pontas, tá? Eu havia me esquecido de mencionar isso antes, então estou aqui pedindo desculpas e explicar para vocês também que o último square da faixa, você vai fazer a união dos dois lados dele. E eu vim aqui fazer isso com vocês. Veja que eu preguei aqui 7 square. Vou mostrar para vocês a medida. Que, olha, posiciona aqui a fita métrica. Olha, até agora eu tenho 65 centímetros. Aí eu vou colocar mais um square, já vai dar a medida em que eu preciso, que é entre 70 e 74 centímetros. Estou aqui com o meu último square. Veja que falta fazer a última volta dos cantos. E vamos fazer da seguinte maneira. Aqui, para este último square, a gente já vai iniciar o primeiro canto fazendo emenda, tá? Emendando com uma pecinha aqui, com a minha faixa de square.
da seguinte maneira. Eu já fiz aqui o meu ponto baixíssimo na alça, vou fazer 3 correntes e em seguida mais 3 pontos altos para a primeira lateral do canto. Feito isso, faço 2 correntes, pego aqui a minha faixinha de square, tá? Venho aqui no canto, olha, e faço um ponto baixo. 2 correntes, volto aqui na minha peça circular e vou fazer a outra lateral do meu canto que falta, que são os outros 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, 2 correntes, venho aqui na faixa de square, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui agora na peça redonda, faço um ponto baixo na próxima alça. 2 correntes, venho aqui na faixa de square, ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na pecinha redonda, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na minha faixa de square, na próxima alcinha, faço um ponto baixo. 2 correntes, e agora eu vou fazer um lado do canto. Aqui na próxima alcinha eu faço 4 pontos altos. Duas correntes, venho aqui no canto da faixa de square, faço um ponto baixo, 2 correntes, viro aqui a minha peça, olha, porque fizemos a união dessa lateral. E agora eu vou fazer a outra lateral do canto, que falta. Faço aqui 4 pontos altos. Feito isso, faço agora 5 correntes, porque agora vamos fazer as 3 alcinhas aqui dessa outra lateral, tá? Fiz as 5 correntes e já prendi com ponto baixo aqui na próxima alça. Faço 5 correntinhas. Prendo com ponto baixo aqui na próxima alça. 5 correntes. E agora vamos fazer uma lateral do próximo canto, tá? Igual fizemos aqui. Faço 4 pontos altos. E agora, 2 correntes. Vou posicionar aqui a minha peça para que não fique torcida, tá? Porque agora eu vou prender aqui a outra ponta, olha. Posiciona aqui bem certinho para não ficar torcido. Venho aqui no outro canto, olha, da outra ponta, neste canto aqui, e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes. E faço a outra lateral aqui do canto. Na pecinha em que eu estou fazendo as laterais, tá? Feito o canto, 2 correntes, venho aqui na faixa de square, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na peça em que estou fazendo, faço um ponto baixo. 2 correntes, vou aqui no square, na faixa de square, faço um ponto baixo. 2 correntes, venho aqui na peça em que estou fazendo as laterais, faço um ponto baixo na próxima alça. Opa, saiu. 2 correntes. E agora, a gente venho aqui na peça do square, faço um ponto baixo. 2 correntes. E agora vamos fazer um canto, tá? Veja só como que ficou até então, olha. Aí vamos agora fazer o canto. Faço um canto, né? Uma lateral do canto. E em seguida eu vou fazer a emenda. Faço aqui 4 pontos altos. 2 correntes. Venho aqui no canto da outra peça. Faço um ponto baixo. 2 correntes.
Volta aqui na peça em que eu estava fazendo a lateral, faça outra lateral dela, do cantinho que está faltando. Pronto. Agora vamos finalizar aqui a parte de cima, né? Fazendo as alcinhas. 5 correntes. Prendo com ponto baixo na próxima alça. 5 correntes. Prendo com ponto baixo na próxima alça. Feito aqui as 5 correntinhas, prendo com ponto baixíssimo aqui, olha, na terceira correntinha do canto. Pronto. Veja como ficou aqui, olha. Veja que eu fiz 8 squares, tá? Pregado um do ladinho do outro, para dar a medida da cintura. Veja só, estou aqui com a fita métrica, olha. 35 centímetros. Então, 35 centímetros vezes 2, né, que é frente e costa, vai dar 70 centímetros. Veja bem, 70 que é a medida da minha cintura. Olha aqui, cintura, entre 70 e 74 centímetros para o tamanho P, tá? Aqui para o tamanho P, a medida da cintura, entre 70 e 74 centímetros. Essa tabelinha está disponível lá no meu Instagram, salva no destaque, tabela de medidas, tá? Ela ajuda muito na hora de confeccionar as peças. Agora, a gente vai fazer alcinhas por toda a volta aqui da nossa peça. Eu vou deixar acabamento dessas pontas de fio para o final da aula, para depois que a peça estiver pronta, tá? Vamos agora fazer as alcinhas. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos caminhar em pontos baixíssimos até chegar aqui, olha. Neste ponto baixo da união dos dois cantos. Eu venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo e sigo assim, caminhando em pontos baixíssimos até chegar lá, na lateral desse ponto baixo. Chegando aqui na alcinha de correntes, olha, eu faço um ponto baixíssimo para cada correntinha. Cheguei aqui no ponto baixo, olha. Venho aqui na lateral dele e faço um ponto baixíssimo. Faço agora uma corrente e aqui no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Vou pegar um marcador de ponto e colocar aqui para mim saber aonde inicia a minha volta. Para me ajudar a me localizar, né? Faço 6 correntinhas. Prendo com ponto baixo na próxima alça, depois aqui do canto. 6 correntinhas. Ponto baixo na próxima alça. 6 correntes. Ponto baixo aqui na próxima alça. 6 correntes. Agora eu venho aqui no ponto baixo, que é a emenda entre os dois cantos, olha, e faço um ponto baixo aqui. 6 correntes. Ponto baixo na próxima alça. Olha, você vai fazer dessa maneira por toda a volta, fazendo essas alcinhas. Estou finalizando aqui a volta, chegando aqui no meu marcador de pontos. Eu fiz aqui um total de 31 alcinhas e vou fazer agora a alcinha 32. Essa última alça, depois de ter feito as 6 correntinhas, eu venho aqui, olha, retiro o marcador de ponto e no ponto em que estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha, a minha voltinha de alcinhas.
Neste mês de junho, o curso online de roupas de crochê está com preço especial. São 40% de desconto. Isso mesmo, são 40% de desconto no curso mais completo do momento. Aproveite esta oportunidade e venha fazer roupas incríveis de crochê com um super desconto de 40%. Uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta o curso com 40% de desconto. Lembrando que esta promoção é somente para este mês de junho. Te chamo no WhatsApp assim que o seu pagamento for confirmado para realizar o suporte às aulas. Até breve! Venho aqui nessa próxima alça, faço um ponto baixíssimo nela. 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui um ponto alto para cada corrente quando eu estiver nas alcinhas de correntinha, tá? Veja só, vou fazendo um ponto alto para cada correntinha. Feitos os pontos altos na corrente, agora eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. E cheguei na alcinha novamente, faço um ponto alto em cada correntinha. Vamos fazer assim por toda a volta, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Estou finalizando aqui a alcinha de correntes e cheguei no ponto baixo. Faço um ponto alto em cima dele. Vou continuar aqui fazendo a volta dessa maneira, aí eu volto com vocês com ela pronta para a gente dar continuidade. Finalizei a volta, fiz aqui um total de 224 pontos altos. Veja que eu fiz o último ponto aqui no último ponto de base. E agora eu vou unir a volta fazendo um ponto baixíssimo aqui em cima, olha, nessa alcinha de início, bem aqui na terceira correntinha aqui em cima. Pronto. Vamos seguir fazendo nossas carreirinhas de ponto sobre ponto. Todas as carreiras terão a mesma quantidade de pontos altos que essa primeira carreirinha em que fizemos, tá? Vamos seguir fazendo isso até alcançar uma medida específica para cada tamanho aqui na altura da nossa peça. Fiz aqui o corpinho da minha blusa até chegar na medida em que eu preciso. Vou mostrar para vocês a medida. Eu fiz aqui um total de 20 carreirinhas de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto, para alcançar a medida total de 22 centímetros, pegando aqui da base até aqui em cima. Agora, a gente vai começar a fazer a parte da cava da manga. A partir de agora, a gente não vai mais fazer a nossa peça com carreirinhas circulares. Agora a gente vai fazer a parte da frente e a parte de trás da blusinha separadamente, aqui do vestido. Agora eu vou precisar de marcadores de ponto para mim separar aqui os meus pontos e saber aonde que começa e finaliza a parte da frente e a parte de trás. Eu estou aqui com o marcador e vou vir aqui bem na união da carreira, onde eu fiz a união da volta. Eu vou colocar o marcador no ponto de base anterior a este ponto baixíssimo que a gente fez para unir a volta. E agora, eu vou pegar o número total de pontos altos aqui por toda a volta e vou dividir por 2. Aqui no meu caso, são 224 pontos. Desses 224 pontos, eu vou tirar 2. Vai sobrar 222. Desses 222, eu vou dividir
por 2, 111. Isso quer dizer que, depois desse marcador de ponto, eu vou contar 111 pontos e no próximo ponto de base, eu vou colocar um marcador nele. Prontinho, coloquei aqui um marcador, ó, uma ponta e na outra, e aqui, no ponto anterior a este marcador até chegar aqui, tem a mesma quantidade que aqui atrás, tá? Então, tanto frente quanto atrás tem a mesma quantidade de pontos. E aqui onde estão os marcadores vai ser a abertura da cava da manga, tá? Vamos pegar aqui, olha, eu vou aproveitar que o meu fio está direcionado para depois do marcador, certo? E eu vou iniciar fazendo a parte da frente. Depois que eu finalizar a frente da peça, aí que eu vou fazer a parte das costas. Vamos iniciar fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha e faço mais 2 pontos altos e deixo na minha agulha. Porque eu vou fechar eles todos juntos. Feito isso, veja que eu vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Agora eu fecho tudo junto. Prontinho, com os pontos fechados. Agora eu vou pegar um marcador de ponto e vou colocar aqui neste ponto de fechamento. Eu faço isso para mim saber aonde que eu iniciei a minha carreirinha. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até que falte aqui, olha, 3 pontos de base para finalizar a carreira. É só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aí eu sigo fazendo assim até chegar aqui próximo a esse marcador. Quando estiver faltando 3 pontos de base para chegar no marcador, aí eu paro de fazer os pontos altos para a gente fazer a finalização dessa parte da frente juntas. Estou chegando aqui próximo ao marcador. Veja que falta 3 pontos de base para chegar no marcador, tá? Aqui, olha, eu fiz ponto sobre ponto, fiz um ponto alto para cada ponto de base, tá? Chegando aqui, a gente vai finalizar com diminuição. Vamos fazer 3 pontos altos e deixar na agulha para fecharmos todo junto. Olha, estou com os 3 pontos altos na agulha e agora eu fecho tudo junto. Finalizei a primeira carreirinha aqui da parte da frente da blusinha. Vamos agora para a segunda carreira. Faço 2 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Vou fazer agora 2 pontos altos e deixar na minha agulha. Fiz o primeiro e o segundo e fecho tudo junto. E agora eu vou colocar um marcador aqui neste ponto que eu fiz o fechamento. Eu coloco o marcador de ponta aqui para mim saber aonde que inicia a carreirinha, para mim não ficar perdida depois, tá? Aí eu sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até que chegue aqui, olha. Até que aqui falte 2 pontos de base para chegar no marcador. Tá vendo que aqui no final tem um marcador de ponto? Então, quando faltar 2 pontos de base para chegar nele, aí eu paro de fazer os meus pontos altos. Aí é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Estou chegando aqui no marcador de ponto. Veja que eu parei de fazer os meus pontos altos faltando 2 pontos de base para chegar no marcador. Aí aqui eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base deste daqui e deixar na minha agulha, olha. Fiz o primeiro, agora eu faço o segundo ponto alto e deixo na agulha. Venho aqui aonde está esse marcador de ponto, retiro ele
E no ponto de base em que ele estava, eu vou fazer um ponto alto e deixar na minha agulha. Veja que eu fico com 3 pontos altos na agulha. Fecho tudo junto. Fiz aqui, olha, 2 carreirinhas com diminuição no início e no final da carreira. Aqui para o tamanho P. Para o tamanho médio, você vai fazer mais uma carreirinha dessa de diminuição no início e no final da carreira. E para o tamanho G, são mais 3 carreirinhas, totalizando assim. O tamanho P, a gente fica com 2 carreirinhas de diminuição. O tamanho médio serão 3 carreirinhas de diminuição no total. E para o tamanho G, são 5 carreirinhas de diminuição no total. Daí, depois que fizermos a quantidade de carreirinhas com diminuições para o tamanho que estamos fazendo, aí a gente vai começar a fazer carreirinhas de ponto sobre ponto. Não vamos mais fazer diminuições. Como eu já alcancei a quantidade que eu preciso para o tamanho que estou fazendo, que no meu caso aqui são 2 carreirinhas apenas, agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, não vou fazer mais diminuição. Então, eu inicio a próxima carreirinha fazendo 3 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no final da carreira, que é onde está esse marcador de ponto. A partir de agora, aqui para o tamanho P, eu não vou fazer diminuição, eu só vou fazer um ponto alto para cada ponto de base em todas as carreiras. Eu vou fazer isso em todas as carreiras, até que eu alcance uma medida específica para o tamanho que eu estou fazendo, tá? Então, depois que você fizer a quantidade de carreirinhas com diminuições no início e no final, para o tamanho que você está fazendo, aí você vai começar a fazer carreirinhas de ponto sobre ponto, até que a gente tenha uma medida de altura específica para o tamanho que estamos fazendo. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, veja só que estou fazendo ponto sobre ponto. Chegando aqui no final, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui no ponto em que estava o marcador, eu vou retirar ele, o marcador de ponto, e vou fazer um ponto alto neste ponto de base, onde estava o marcador de ponto. Pronto, finalizei a carreira. Agora vamos iniciar a próxima. Faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Todas as próximas carreiras que formos fazer agora serão dessa maneira, tá? De ponto sobre ponto, até a gente alcançar uma medida específica para o tamanho que estamos fazendo. Veja só. Eu posiciono ela dessa maneira para mim saber aonde que inicia. Veja que aqui, olha, inicia, aqui é a primeira carreirinha de diminuição. Aqui é a segunda carreira de diminuição. Aqui já é carreira de ponto sobre ponto e aqui também é uma carreira de ponto sobre ponto. Estamos fazendo agora 3 centímetros de altura, certo? Pegando aqui dessa primeira carreirinha, do pezinho dela, olha. No pezinho da primeira carreira de diminuição, aqui da parte da frente, até aqui em cima estamos fazendo agora 3 centímetros de altura. Aqui para o tamanho P, eu vou seguir fazendo carreirinhas de ponto sobre ponto, sem fazer diminuições, tá? As únicas carreirinhas de diminuição são essas 2 primeiras aqui, para o tamanho P. Para o tamanho médio são 3 carreirinhas e para o tamanho G são 5 carreirinhas. Somente essas carreiras de diminuições. Depois dessas carreiras de diminuições, dessas quantidades específicas para o tamanho que estamos fazendo, todas as próximas carreiras serão de ponto sobre ponto, sem diminuição. Até que a gente alcance a medida de 9 centímetros de altura para o tamanho P, eu vou seguir fazendo as carreirinhas de ponto sobre ponto até alcançar 9 centímetros de altura, até chegar aqui. E para o tamanho M, são 12 centímetros de altura no total, tá? E para o tamanho G, são 15 centímetros de altura no total. Veja só,
O tamanho P, eu vou seguir fazendo as carreirinhas de ponto sobre ponto até alcançar 9 centímetros de altura no total. Pegando aqui da primeira carreira, do pezinho da primeira carreira da parte da frente. O tamanho M é 12 e o tamanho G é 15 centímetros de altura. Fiz aqui as carreirinhas de ponto sobre ponto, até chegar à medida em que eu precisava aqui na altura. Fiz aqui um total de 10 carreirinhas, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, indo e voltando, de ida e volta, para alcançar a medida em que eu preciso total. Agora eu vou mostrar para vocês. Veja que a gente inicia a parte da frente aqui nessa primeira carreira de diminuição. Então, vamos começar a medir a partir dela. Posiciono aqui a minha fita métrica, olha, bem no pezinho do ponto e subo. Veja que eu alcancei aqui 9 centímetros de altura no total, tá? Contando com essas duas carreirinhas de diminuições. Depois que eu alcancei aqui a medida em que eu preciso, agora a gente vai começar a fazer a gola da peça. Vamos começar agora a fazer as alças, né? Já moldando a gola. Estou aqui com 3 marcadores e para fazer essa parte a gente vai precisar fazer algumas marcações. Aqui para o tamanho P, essas carreiras de ponto sobre ponto que eu fiz ficaram com 103 pontos cada carreira. Para o tamanho médio, será 113 pontos e para o tamanho G, 119 pontos altos que teremos em cada carreirinha dessa de ponto sobre ponto. Veja que esses números já é contando com as diminuições, tá? Já é tirando os pontos altos da diminuição. Aqui para o tamanho P, fizemos 2 carreiras de diminuições que diminuiu aqui no número total de pontos, né, dos 111, 8 pontos, ficando assim com 103. Para o tamanho médio, fizemos 3 carreiras de diminuições, que diminuiu um total de 12 pontos aqui do número total de pontos que a gente iniciou, que era 125, e ficamos com 113. E para o tamanho G, era 139, fizemos 5 carreirinhas de diminuições, que diminuiu 20 pontos aqui do nosso número total de pontos, totalizando aqui no final, tirando as diminuições, ficou sobrando 119 pontos altos para cada carreirinha dessas de ponto sobre ponto. Desta maneira, eu sei que o ponto de base onde ficará o marcador será centralizado no centro aqui da frente da minha peça. Agora, para a gente iniciar aqui a gola, a gente precisa encontrar o meio da peça, o centro da peça aqui para essa parte da frente. Aqui para o tamanho P, eu vou colocar o meu marcador de ponto no ponto de base número 52. Já para o tamanho médio, vamos colocar o marcador de ponto no ponto de base número 57 e para o tamanho G será no ponto de base número 60. Aqui é o meu ponto de base número 51 e no próximo ponto de base, que é o 52, que eu vou colocar o meu marcador de ponto. Depois que a gente descobriu o meio, agora a gente vai fazer as marcações para a gente saber aonde que vai iniciar as alcinhas aqui da blusa do vestido. Para isso, eu vou pegar aqui, olha, da onde está aqui esse marcador centralizado, que está bem no meio, eu vou contar 10 pontos para a direita e 10 pontos para a esquerda. Veja só, vou contar 10 pontos altos, depois do marcador de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no ponto 11, que é no próximo, eu coloco o marcador de ponto. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no ponto número 11, eu coloco o marcador de ponto nele. Agora, a gente vai começar a fazer as alças. Eu vou aproveitar que o meu fio está direcionado para este lado e vou fazer essa alça aqui primeiro. Depois, eu faço a outra alça. Vou iniciar fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 2 pontos de base para alcançar aqui, para chegar no marcador de ponto, tá? Não importa a quantidade de pontos altos que você vai fazer. O importante é que você pare de fazer os pontos altos quando faltar 2 pontos de base para chegar no marcador de pontos.
Chegando aqui no marcador de ponto, olha aqui, fiz um ponto alto para cada ponto de base. Faltando 2 pontos de base para chegar no marcador, eu vou retirar o marcador de ponto e vou fazer 3 pontos altos agora e deixar na minha agulha. Feito isso, fecho tudo junto. Agora faço 2 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Vou aqui nos 2 próximos pontos de base e vou fazer um ponto alto para cada ponto e vou deixar na minha agulha. Eu vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Fecho tudo junto. Pego o marcador de ponto e coloco aqui neste ponto que eu acabei de fazer, que eu acabei de fechar. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final da carreira. Fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui no final da carreira. E agora vamos voltar fazendo um ponto alto para cada ponto de base até que falte 2 pontos de base para chegar no marcador. Faço aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, vira minha peça. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 2 pontos de base para chegar no meu marcador de ponto. Aí eu vou parar de fazer os pontos altos, para a gente poder finalizar a carreira com uma diminuição. Estou aqui chegando no finalzinho da terceira carreirinha, aqui para a alça. Veja que parei de fazer os pontos altos, faltando 2 pontos de base para chegar no marcador de ponto. Vou retirar aqui o marcador e agora vamos fazer 3 pontos altos e deixar na agulha para finalizarmos aqui a nossa carreirinha com uma diminuição. Fecho tudo junto. Vamos iniciar a próxima agora, fazendo 2 correntes. Depois de ter feito as 2 correntes, laço o fio na agulha e viro a minha peça. E vamos fazer agora mais 2 pontos altos nos 2 próximos pontos de base e deixar na agulha para a gente fechar tudo junto. Pois vamos iniciar essa quarta carreirinha também com diminuição. Vou colocar o marcador de ponto aqui no fechamento dos pontos altos. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final da carreira. Veja que essa é a nossa quarta carreirinha que estamos fazendo diminuição aqui na parte da gola, tá? Na lateral que fica direcionado para a gola. E aqui na lateral que fica direcionado para a cava da manga, não fazemos diminuição, apenas ponto sobre ponto. Finalizei aqui a nossa quarta carreirinha, veja como está ficando. Observe que estamos fazendo diminuições na lateral que fica para a gola, tá? E aqui na lateral que fica para a cava da manga não tem diminuição, é ponto sobre ponto. Veja só. Agora vamos para a nossa quinta carreirinha. Vamos iniciar fazendo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 2 pontos de base para chegar no marcador. Quando faltar 2 pontos de base aqui para chegar nesse marcador de ponto, aí eu volto com vocês. Estou chegando no finalzinho da quinta carreira, veja só, falta 2 pontos de base para chegar no marcador. Vou retirar o marcador de ponto e vou finalizar ela fazendo 3 pontos altos e deixando na minha agulha. Porque vamos finalizar essa carreira com diminuição. Depois de ter feito os 3 pontos altos e deixado na agulha, fecho tudo junto. E já vamos dar início à nossa sexta carreirinha, fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha, viro minha peça.
Faço mais 2 pontos altos nos 2 próximos pontos de base e deixo na agulha. E agora fecho tudo junto. Pego aqui o meu marcador de ponto, coloco aqui no ponto em que eu acabei de fechar, para mim saber que aqui é o meu último, para mim saber que aqui é um ponto de base. E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final da carreira. Veja só. Cheguei no final da 6ª carreirinha, certo? Agora vamos fazer a 7ª. Vou iniciar fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, viro aqui a minha peça. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Estou chegando aqui no marcador de ponto. Aqui para a 7ª carreira, para o tamanho P e M, não faremos mais diminuições, mas o tamanho G você vai fazer a diminuição. Para o tamanho P e M, a minha sugestão é que vocês façam 6 carreirinhas com diminuições aqui na lateral, sentido a gola. Para o tamanho G, são 8 carreirinhas de diminuições aqui na lateral da golinha. E aqui, nessa lateral onde fica a cava da manga, não faz diminuições, é ponto sobre ponto, tá? Como eu estou fazendo o tamanho P, então eu encerrei já as minhas diminuições. A partir de agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Não terá mais diminuições, tanto de um lado quanto do outro. Não vai ter mais diminuições. Por isso que eu vou seguir fazendo os pontos altos aqui normalmente, porque eu já alcancei a quantidade de carreiras com diminuições. A partir de agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base nas minhas carreiras, tá? Até alcançar uma medida específica. Estou posicionando aqui a minha peça para me mostrar para vocês a medida em que eu preciso alcançar. Veja que aqui, olha, a gente iniciou a fazer a frente, né? Eu coloquei dessa forma para ficar mais fácil para vocês ver. Porque se eu coloco assim, olha, não dá para saber aonde que inicia e finaliza. Fica mais difícil de se localizar, tá? Eu vou colocar assim para ficar mais fácil de visualizar. Veja que aqui é o pezinho da primeira carreirinha, onde a gente começou a fazer a diminuição aqui, olha, tá? Então aqui é o pezinho da primeira carreira. Então, eu posiciono a fita aqui no pezinho dessa primeira carreira e subo para cima. Aqui para o tamanho P, eu vou seguir fazendo carreiras de ida e volta, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sem diminuições, apenas ponto sobre ponto, até alcançar a altura total aqui de 19 centímetros, tá? A altura total. Não importa a quantidade de carreiras que eu vou fazer, o importante é que eu alcance a medida. Para o tamanho médio, a altura total tem que ser 22 centímetros. Então, você vai fazer aqui 6 carreirinhas com diminuições sentido a gola e, em seguida, carreiras de ponto sobre ponto, sem diminuições até alcançar a medida total de 22 centímetros. E para o tamanho G, você vai fazer 8 carreirinhas de diminuições aqui na lateral da golinha. Depois que fez as 8 carreirinhas de diminuições aqui. Aí você vai fazer carreirinhas de ponto sobre ponto, sem diminuição, até alcançar a medida total aqui para frente de 25 centímetros. Então, como eu já fiz aqui a minha primeira carreirinha de ponto alto, fazendo ponto sobre ponto sem diminuição, então eu vou seguir aqui fazendo as próximas carreiras da mesma maneira, desta forma, com a mesma quantidade de pontos. Todas as carreiras terão a mesma quantidade de pontos, porque a gente não está fazendo diminuição. E aí, quando eu alcançar os 19 centímetros, eu volto com vocês para a gente fazer a outra lateral, que também vai ser a mesma coisa, tá? O que muda é o sentido da diminuição.
Por exemplo, aqui a diminuição está para o lado esquerdo, certo? As diminuições estamos fazendo do lado esquerdo. Quando a gente for fazer essa alça, as diminuições vai estar do lado direito, porque temos que deixar ela aqui para o lado da gola. Eu vou seguir aqui fazendo as minhas carreirinhas de ponto alto em cima de ponto alto, sem diminuições, tá? Como eu expliquei para vocês. Aí eu volto com vocês quando eu alcançar a medida total de 19 centímetros de altura. Fiz aqui as carreirinhas, até carreirinhas de ponto sobre ponto, até alcançar a altura total, pegando aqui dessa primeira carreirinha, da parte da frente aqui da diminuição, até aqui em cima de 19 centímetros. Veja só, eu venho aqui, olha, na primeira carreirinha de diminuição aqui da frente, olha, da primeira carreirinha, no pezinho dela, coloco a fita aqui e subo. Veja, 19 centímetros certinho. Aqui, eu fiz aqui um total de 8 carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. Ficando aqui para a alça, 6 carreiras de diminuições para a lateral da gola, mais 8 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Sem diminuição. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois de ter feito aqui as carreirinhas, eu vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Ó, fiz uma corrente, estendi a alça. E agora eu vou cortar o fio. E vamos prender agora o nosso fio aqui na outra lateral, para a gente fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Estou aqui com a laçadinha de início pronta e o fio e a agulha posicionado em mãos. Vou virar aqui a minha peça e vou prender aqui o meu fio do novelo na minha alcinha de início aqui, olha. Na terceira correntinha aqui em cima. Porque essa alcinha de início, ela equivale a um ponto alto, né? Então, eu vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui a mesma quantidade de pontos em que eu fiz aqui na primeira carreira, tá? Aí eu sigo fazendo os meus pontos altos até que falte 2 pontos de base para chegar no marcador de ponto. Para a gente poder fazer a diminuição ali para a gola. Estou chegando aqui no meu marcador de ponto, olha, falta 2 pontos de base para chegar nele, vou retirar ele. E agora eu vou fazer aqui 3 pontos altos e deixar na minha agulha. Feitos os 3 pontos, fecho tudo junto, faço 2 correntes, porque vamos iniciar a nossa segunda carreirinha com diminuição. Vou virar a minha peça, vou fazer mais 2 pontos altos e deixar na minha agulha. Veja que é a mesma coisa que fizemos na outra alça. Estou com as 3 alcinhas na agulha, fecho tudo junto e coloco o marcador aqui no ponto do fechamento, para mim saber que aqui é um ponto de base. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Eu vou fazer aqui a mesma quantidade de carreiras e da mesma maneira em que fiz na outra alça. Eu volto com vocês com elas prontinhas. É só fazer a mesma coisa em que fizemos aqui. Veja que aqui para o tamanho P eu fiz um total de 6 carreirinhas com diminuições na lateral da gola. Aqui vai ser a mesma coisa, serão 6 carreirinhas com diminuições na lateral que está do lado da gola. Em seguida, eu sigo fazendo a mesma quantidade de carreiras de ponto alto em cima de ponto alto que eu fiz aqui do outro lado. As duas alças vão ficar com a mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de carreiras e feita da mesma maneira, tá? Aí eu volto com vocês com ela prontinha pra gente começar a fazer as costas. Fiz aqui, olha, a outra alça, veja como ficou. Finalizamos aqui a frente. Agora vamos fazer as costas. Tá? Vamos fazer agora as costas aqui da nossa peça. Estou aqui com a alcinha de início pronta e o fio e a agulha posicionado em mãos. Vou vir aqui, olha, na lateral,
um ponto depois do marcador de ponto, olha, aqui está o marcador de ponto, um ponto após ele, tá? Aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo prendendo o meu fio. Faço 2 correntes, laço o fio na agulha e faço mais 2 pontos altos nos 2 próximos pontos e deixo na agulha, porque eu vou fechar tudo junto. Eu vou iniciar essa carreirinha fazendo diminuição. Feito isso daqui, fecho tudo junto e coloco o marcador de ponto aqui em cima no ponto que eu acabei de fechar. E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Até que falte 3 pontos de base para chegar aqui no meu marcador de ponto. Estou chegando aqui no final da carreira, veja que falta 3 pontos de base para chegar no marcador. Fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer 3 pontos altos e deixar na minha agulha, porque eu vou finalizar ela fazendo uma diminuição. Feitos 3 pontos altos e deixei na agulha, fecho tudo junto. Faço 2 correntes, porque vamos iniciar a nossa segunda carreirinha com diminuição. Viro a minha peça. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer aqui 2 pontos altos nos 2 próximos pontos de base e vou deixar na minha agulha. Faço bem aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto e deixo na agulha. E vou no próximo ponto de base, faço outro ponto alto e deixo na agulha. Fecho tudo junto. Vou colocar um marcador de ponto aqui, para mim saber que aqui é um ponto de base. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, tá? Porque a minha diminuição é somente aqui. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 2 pontos de base para chegar aqui no meu marcador de ponto. Estou chegando aqui no final da segunda carreirinha, veja só, tá? Aqui é a primeira e agora estou chegando no final da segunda. Falta 2 pontos de base para chegar no marcador. Vou retirar aqui o marcador de ponto. Vou fazer agora 3 pontos altos e deixar na agulha, para mim fazer a minha diminuição no final da carreira. Feito isso, fecho tudo junto. A partir de agora, não vamos mais fazer diminuições. Agora, todas as carreiras que vão vir agora em seguida serão de ponto sobre ponto, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até a gente alcançar uma medida específica para o tamanho que a gente está fazendo. Vou iniciar então aqui, fazendo a nossa primeira carreira de ponto sobre ponto, sem diminuição. Para todos os tamanhos, é dessa maneira, tá? Para todos os tamanhos, a partir de agora, você vai fazer ponto sobre ponto, independente do tamanho que você está fazendo. Vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer aqui carreiras de ida e volta, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto de base. A medida vai ficar da seguinte forma. Vou posicionar aqui para vocês verem. Estou aqui com a fita métrica e vou mostrar para vocês como vai ficar a medida. Veja que aqui, olha, é o pezinho da primeira carreirinha de diminuição, certo? Bem aqui, vamos... Olha, aqui é o pezinho dela. Você vai pôr a fita bem aqui no pezinho da primeira carreirinha, onde inicia a parte de trás. E daqui para cima, a gente vai fazer carreiras de ida e volta, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, lembrando que todas as carreiras terão a mesma quantidade de pontos, até alcançar a medida de 11 centímetros para o tamanho P, tá? 11 centímetros no total, pegando aqui do pezinho da primeira carreira. 14 centímetros para o tamanho M e 15 centímetros para o tamanho G. Então, você vai fazer carreiras de ida e volta, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até alcançar a altura de 11 centímetros no total. Quando chegar bem aqui, você vai parar de fazer as carreirinhas, tá? Para o tamanho P, 14 centímetros para o tamanho médio e 15 centímetros para o tamanho G. Fiz aqui as carreirinhas até alcançar a medida que eu preciso. Fiz um total de 13 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Fazendo um ponto alto para cada ponto de base, todas as carreiras com a mesma quantidade de pontos.
Veja a medida. Estou com a fita métrica e vou posicionar ela aqui, olha, no pezinho da minha primeira carreirinha de diminuição aqui para a parte de trás, olha. Bem aqui no pezinho da primeira carreira, até aqui em cima, olha, 11 centímetros de altura eu alcancei fazendo dessa maneira. Agora, a partir de agora, eu vou fazer umas divisões aqui nos pontos, porque a gente vai fazer uma abertura aqui atrás para passar a cabeça, tá? Então, a gente vai fazer uma aberturinha aqui atrás. Então, isso quer dizer que vamos fazer primeiro um lado e depois o outro, tá? Da mesma maneira que fizemos aqui na parte da gola, que fizemos uma alça e depois a outra, vamos fazer aqui atrás. Vamos fazer um lado e depois o outro. Estou aqui com o marcador de ponto e agora eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu tenho um total de 103 pontos. Por quê? Lembra que no início a gente ficou com um total de 111 pontos? Então, fazendo essas duas carreirinhas de diminuições, a gente diminuiu dois pontos de um lado, 2 pontos do outro na primeira carreira. Na segunda carreira de diminuição, diminuímos mais 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro, ficando assim com 8 pontos a menos que a quantidade total de início. 111 pontos menos esses 8 pontos, ficamos com um total de 103 pontos aqui para o tamanho P. Isso quer dizer que todas essas carreirinhas aqui de ponto alto têm um total de 103 pontos cada uma, tá? Agora, eu vou pegar esse número total e vou dividi-la por 2, para mim poder fazer as duas alças, para que fiquem os dois lados com a mesma quantidade de pontos. Aqui para o tamanho P, eu vou colocar o meu marcador no ponto 52. Então, eu vou contar 51 pontos e no ponto 52 eu vou colocar o marcador de pontos. Então, vamos lá. Aqui está o meu ponto 52 e eu vou colocar o marcador nele. Desta forma, o lado direito e o lado esquerdo têm a mesma quantidade de pontos. Agora, vamos começar a fazer as nossas carreirinhas. Aqui para a lateral, onde fica a cava da manga, a gente não vai fazer diminuição. Vamos fazer apenas uma diminuição aqui, antes do marcador de ponto. Vou iniciar a carreira fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base, até que falte 3 pontos de base para chegar no meu marcador de ponto. Aqui. Quando faltar 3 pontos de base para chegar nele, aí eu volto para a gente fazer a diminuição no final da carreira. Estou chegando aqui no marcador de ponto, falta 3 pontos de base para chegar no marcador e vou fazer aqui uma diminuição. Vou fazer 3 pontos altos e deixar na agulha para me fechar tudo junto. Feito isso, fecho tudo junto. E aqui, a partir de agora, todas as carreiras que eu vou fazer agora serão de ponto sobre ponto, não terá mais diminuição. Somente essa primeira carreirinha aqui que tem a diminuição, tá? Então, agora eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Para todos os tamanhos, vamos estar fazendo dessa maneira. E sigo fazendo agora um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou seguir fazendo todas as próximas carreiras, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sem diminuições, tá? Até a gente alcançar uma medida específica para cada tamanho. Fazendo ponto sobre ponto. Veja só. Como que está aqui a minha peça, olha. Aí, a gente vai fazer as próximas carreirinhas de ponto sobre ponto, sem fazer diminuições, até que a gente alcança uma medida total, aqui, pegando aqui da primeira carreirinha, tá? Dessa parte de trás, aqui nessa primeira carreira de diminuição, então, vamos pegar aqui no pezinho dela, posicionar a fita métrica aqui e subir fazendo as carreirinhas de ponto alto, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição,
apenas fazendo um ponto alto para cada ponto de base em todas as carreiras que vamos fazer agora, até que a gente alcance a medida de 19 centímetros de altura para o tamanho P, 22 centímetros de altura para o tamanho M e 25 centímetros de altura para o tamanho G. Depois que vocês alcançarem a medida, não cortem o fio, porque daí a gente tem que deixar uma sobra de fio para a gente fazer a costura com essa partezinha da frente, tá? Com essa alcinha da frente, tá bom? Então, não tem segredo, é apenas fazer, não importa a quantidade de carreiras que você vai fazer, o importante é que você faça um ponto alto para cada ponto de base em todas as carreiras, lembrando que todas as carreiras terá a mesma quantidade de pontos até alcançar essa medida específica para o tamanho que você está fazendo. Neste mês de junho, o curso online de roupas de crochê está com preço especial. São 40% de desconto. Isso mesmo, são 40% de desconto no curso mais completo do momento. Aproveite esta oportunidade e venha fazer roupas incríveis de crochê com um super desconto de 40%. Uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois, temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta o curso com 40% de desconto. Lembrando que esta promoção é somente para este mês de junho. Te chamo no WhatsApp assim que o seu pagamento for confirmado para realizar o suporte às aulas. Até breve! Chegamos ao final da nossa aula e daremos continuidade com a confecção do corpinho da blusa do vestido Celeida na próxima aula.